Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa live de aquecimento para o mini curso Dominando a Neuroimagem em Demência. Eu sou o Fábio Porto, sou neurologista, tenho experiência e formação em neurologia cognitiva e do comportamento. Estou aqui do lado da Gislaine Porto, minha esposa, radiologista, também com experiência em neuroradiologia e radiologia de cabeça e pescoço. Então, primeiro, mais uma vez é um prazer ter vocês aqui e parabéns por vocês estarem aqui assistindo essa live. Isso mostra como vocês estão dispostos, né, a aprender mais, a se especializar, a conseguir ter melhores instrumentos, melhores condições de diagnosticar demência. E esse é um ponto que é a nossa meta. Quer dizer, eu diria que a gente faz, né, tudo que a gente faz em curso, de aula, para que as pessoas consigam diagnosticar demência de uma forma muito melhor. Né, acho que essa é a nossa missão, de fato. Então, fica aqui o convite para você fazer inscrição aqui no Instagram ou na descrição aqui desse vídeo para o mini curso Dominando a Neuroimagem em Demência. Um mini curso que é totalmente gratuito, online, que são 3 aulas em que a gente vai mostrar o passo a passo, o roteiro, nosso mapa de como usar a neuroimagem para diagnosticar demência de uma forma muito mais simples e segura. Como usar a neuroimagem como uma aliada, tá? Então, de fato, a gente tem que pensar na neuroimagem como uma aliada, tá? E vocês veem que eu tenho isso na minha vida pessoal, né? Minha esposa está aqui do lado, né? E a gente está há alguns anos, talvez décadas, né? Discutindo e vendo junto e aprendendo e às vezes errando, às vezes acertando, mas estamos lá numa curva de aprendizado. Então, se você quer aproveitar essa curva de aprendizado e quer aprender de uma forma muito mais formatada, essa formatação que a gente demorou anos, né? Então, para aprender, se você quer já pegar isso formatado, não perca esse mini curso, tá? Então, Gislaine, muito bem-vinda a essa live. É um prazer mais uma vez estar aqui com você. Obrigada, Fábio. O prazer é meu de estar aqui. Sejam todos bem-vindos e parabéns a todos que estão aqui nessa busca, assim como nós, de entregar o diagnóstico de demência e das doenças cognitivas com excelência, procurando o melhor diagnóstico usando todas as ferramentas disponíveis para isso. Então, a live de hoje é uma live que eu gosto muito desse tema. Assim, de fato, eu acho que esse tema ele é importantíssimo, fundamental, que é quais são os achados de imagem, né, em neuroradiologia, em demência, que mais geram confusão no diagnóstico, né? E aí a gente fala uma frase que é verdade, né? Dependendo de em quem, como, com qual informação você pede um exame, ele pode fazer mais mal do que bem. Acontece, infelizmente não é raro, de a gente às vezes mais atrapalhar do que ajudar se a gente não tiver toda essa informação, todo esse background. Então o exame de imagem pode fazer mal à saúde, sim, infelizmente. E você deve pensar, nossa, como que uma ressonância vai fazer mal? É radiação que você vai dar no paciente? Não, né? Não é radiação. E Mas é o tempo, né, de diagnóstico incorreto ou de ansiedade, o sofrimento que aquilo vai levar para o paciente, para a família, o atraso do diagnóstico, ou muitas vezes os achados que vai levar a fazer outros exames para esclarecer. Então é um tempo, um gasto, uma ansiedade, um sofrimento que muitas vezes poderia ser evitado se a gente tivesse esse método alinhado de poder usar a neuroimagem de forma mais direcionada, de forma assertiva com a correlação aqui com o clínico. então, se você fizer inscrição no curso Dominando a Neuroimagem em Demência, né, no mini curso, lá a gente vai ter uma aula que a gente fala sobre os pilares, tá? Então,
eu penso que são três grandes pilares, né? Mas um dos pilares, eu não vou dar spoiler aqui, mas um dos pilares, ele tem muito a ver com essa live de hoje, que é a necessidade de correlação clínico-radiológica. Esse é um pilar, eu diria que é assim a pedra angular, assim, a pilar central, né? Porque eu tenho certeza que o radiologista, ele é expert em imagem. A Gislaine aqui sabe muito mais imagem do que eu, né? Porém, ele não consegue fazer a correlação clínico-radiológica, especialmente se você não der detalhes da clínica para ele. Ele não está lá vendo o paciente. O radiologista não consegue fazer mini exame do estado mental, MOCA, teste de cognição, exame físico. Não dá. Ou algo mais simples, como apenas ter o histórico do paciente, né? A Isso. história ali da infância, um trauma que ele teve. Então, coisas até simples, mas que o radiologista não vai ter essas informações para poder entregar tudo que o clínico está esperando. Quer dizer, então, a ausência de correlação clínico-radiológica é um mal a ser evitado. Quer dizer, que é o inimigo, né? A gente quer a neuroimagem como aliada. Mas o que é? Às vezes ela se torna inimiga quando a gente não usa com sabedoria. Né? Então, eu sempre brinco assim que, né, o sábio usa a neuroimagem, né, para iluminar, como uma pessoa normal usa um poste. Mas se você usar a neuroimagem, né, como um bêbado usa um poste, que é para se apoiar, a coisa vai dar errada, você vai cair. Né? E quedas nesse contexto geram sofrimento, geram atrasos diagnósticos, geram insegurança e de fato gera o paciente, a família procurando um outro colega que passa mais expertise, né? E isso de fato causa uma sensação muito ruim. Olha, a pessoa não acreditou, eu não fui capaz de passar um diagnóstico, eu não fui capaz de ajudar essa família, esse paciente, tá? Então, eu acho que quando que a neuroimagem causa mais confusão, quer dizer, causa mais escurecimento do que clareamento, né? Em vez de ela iluminar, ela mais confunde a gente. E especialmente, né, a gente é muito comum acharmos alterações que não são as responsáveis pelo quadro clínico. E aí, né, como que chama isso? De incidentaloma, falha incidental, né? Exatamente. E acontece que muitas vezes, isso é bem frequente, a gente fica hipnotizado por esse achado que muitas vezes é tão gritante no exame e você deixa passar desapercebido ali os achados que realmente explicariam aquela clínica. Como que é o termo? É raro, mas acontece com frequência, É raro, mas acontece com certa frequência. né? Então, e aí, né, como que a gente consegue se defender, né, desse ponto, assim, né, como que a gente consegue inibir a tendência de ficar hipnotizado, Exatamente. né, assim, vibrado Tem que num ter achado. um método mais sistemático. Isso. E esse é um ponto que, né, a gente fala que, apesar da inteligência artificial tá cada vez mais avançando, né, eu acho que esses pontos de sutileza, de correlação clínico-radiológica, isso ainda a gente vai precisar da mente humana para realizar, né, esse tipo de tarefa. Tá? Então, eu vou mostrar aqui um caso, foi um caso bastante emblemático, né? E que passou também por colegas e que tinham achado, assim, que vocês vão ver que é impossível não ver esse achado, né? Ele chamou muita atenção, mas que na verdade o problema não era esse, apesar desse achado ser muito intenso. E isso gerou um atraso diagnóstico, né? Um atraso em receber tratamento, isso causou sofrimento. E aí, um dos pontos é que se você não tiver intimidade
né, com pontos anatômicos, com sequências de imagem, com escalas e com a correlação clínico-radiológica, não adianta esperar que isso vai ser bem descrito no laudo, que o radiologista vai falar, olha, tem aqui um achado, mas a clínica não é desse, é do outro ali, que é muito mais sutil, tá? Isso daí não vai acontecer. Então, esse pensamento de que, olha, eu sou clínico, eu não preciso nem abrir o exame de imagem, né? Que eu vou me dar bem, que eu vou conseguir espremer, tirar assim todo o suco, né? Conseguir tirar todo o resultado do exame de imagem. Infelizmente esse pensamento ele é um pensamento irreal. Isso não vai acontecer, tá? Então esse caso mostra como é importante, mesmo você não sendo radiologista, você conseguir avaliar a imagem que por um acaso você pediu, você solicitou o exame, né? E como isso vai fazer com que você consiga de fato, né, avaliar sinais sutis, mas correlatos com o que você viu na clínica. Tá? Então isso é uma coisa fundamental. Então vou mostrar aqui um exame de imagem. Tá? Eu não vou passar a clínica. E escreve aqui no comentário assim, o que você achou de anormal, o que te hipnotizou nesse exame. Tá? E aí depois vamos ver lá quem ficou hipnotizado pelo achado incidental ou pelo achado correlato com a clínica. Tá? Esse caso, confesso que ele é bem difícil, né? Mas vamos ver. Olha aqui. Então, aqui, essa imagem, nesse exame aqui, a primeira coisa é a gente ver algo que já chama atenção aos olhos, né? Então, a gente tem aqui uma imagem grande, uma laranja na cabeça. Se esse exame chega para mim, assim como chegou agora, sem informação clínica nenhuma, eu apenas estou vendo aqui a idade do paciente, 76 anos, não há como negar que o que vai chamar atenção nesse exame é essa grande imagem nodular da cabeça. E aqui eu tenho alguns achados que já me diz que tipo, qual que é a natureza desse tumor, né? Tem um tumor aqui, então eu tô vendo o tumor que tem um espessamento, um realce dural, ele é extraaxial, empurra o parênquimo, tem um efeito mesmo, tá até o ventrículo aqui um pouco mais amassado. Então aqui a gente está vendo esse grande meningioma chamando a atenção aqui, e é isso daqui que vai ser focado nesse exame. Você também não ficou focado assim, ficou hipnotizado por essa coisa branca aqui que a gente está mostrando, né? Mas, né, a pergunta que faltou é, não, mas Fábio, por que pediu esse exame? Qual que é a clínica? Né? O paciente está com alteração comportamental, está com fraqueza do lado esquerdo, está com sinais de hipertensão intracraniana. Não. O paciente vem tendo uma alteração progressiva na linguagem. Na linguagem? É, na linguagem. Especialmente com algumas questões semânticas. Então, num teste de identificação semântica, por exemplo, no teste MoCA, né, o paciente tinha que nomear 3 animais: então, leão, rinoceronte e camelo. E ele nomeou. Eu perguntei: onde vive o camelo? A resposta foi: o camelo vive na floresta. Então, de fato, né, teve uma dificuldade semântica, né, talvez uma simplificação. Né, grande parte dos animais vive na floresta, mas o camelo não vive na floresta. O camelo é um animal do deserto. Tá? E aí a clínica, o relato, era de fato uma dificuldade em achar palavras, de fato uma dificuldade às vezes em saber conceitos das coisas. Por exemplo, uma dificuldade em finanças, com a diferença entre 1.000 e 10.000, né? Olha, quanto cada coisa custa. E aí, né, quando a gente foi ver esse exame, o paciente já tinha múltiplas ressonâncias. E esse exame estava igual. Quer dizer, esse meningioma
ele está aí já há muito tempo e não está crescendo, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, algumas outras regiões do cérebro, como aqui, olha, o polo temporal, olha o lado direito e olha o lado esquerdo, percebe uma clara assimetria, também aqui pegando o lobo temporal medial, né? Dá para ver? Ah, mas eu não vi, né? Porque o meningioma, né, fez grudar a minha atenção. Sim, mas a pergunta é: tinha correlação clínico-radiológica, né? Então, inclusive aqui até aqui na região do lobo parietal, olha uma assimetria, né, com os sulcos mais evidentes do lado esquerdo e também aqui na região frontal. Ah, Fábio, mas será que não é o meningioma empurrando o cérebro? Mas vocês não acham que seria o oposto? Se estivesse empurrando, os sulcos não estariam menores? Né? Será que, né, não teria sinais de compressão? Né? Será que de fato, né, isso daí não é uma atrofia não correlata com o meningioma? Então, esse exame, de fato, ele é um exemplo extremo, assim, né? Quer dizer, e aí eu vou mostrar aqui outros exames que, nesse caso, como o PET, né, o PET amiloide, mostrando que, de fato, o problema, né, ele tá aqui, é óbvio, tem o meningioma, mas tem outros problemas não correlatos, que batem muito mais com a clínica. E eu acho que esse caso, né, ele só chegou nesse ponto, né, de ter tanta dúvida assim no diagnóstico, né? Então, vários colegas questionando se o meningioma não podia ser o causador dessa dificuldade de linguagem, né? Um meningioma frontal direito, né? Pouco provável que cause problema de linguagem, né? E aí vem o pilar mais importante: correlação clínico-radiológica. Vamos ver o PET desse caso, o PET-FDG? Ó, então vamos lá. Aqui a gente está vendo o PET-FDG. Então, um exame que vê o metabolismo cerebral, né? A gente está vendo a quantificação. Então, isso daqui é um mapa estatístico. Pega o metabolismo do paciente, compara com o metabolismo de um grupo de pessoas que não tem nenhuma doença e tem a mesma faixa etária, tá? Então, Fábio, aqui não tem metabolismo, ó. Claro, aqui a gente tá vendo o meningioma, né? Frontal à direita, ó. Tá vendo, ó? Frontal à direita. Mas olha aqui, né, na região dorso medial, então em cima e no meio da região pré-frontal, tanto a direita quanto a esquerda tem um hipometabolismo. Quer dizer, como que o meningioma frontal direito vai causar hipometabolismo, né, frontal do lado esquerdo, tá? E aí, o achado mais importante, olha aqui a região temporal, tanto medial inferior e polar, com hipometabolismo do lado esquerdo. Do lado esquerdo, vocês estão vendo aqui, ó, lado direito, lado esquerdo. Quer dizer, será que não tem uma outra doença associada? E o meningioma está aqui e é um achado incidental, apesar dele chamar muita atenção, de hipnotizar a gente. E aí, nenhum laudo radiologista vai claramente conseguir ter a certeza de dizer, olha, não era isso, né? Isso aqui é um achado. Quer dizer, e foi descrito os dois achados. Porém, né, a correlação clínico-radiológica, né, e a segurança de interpretar exames de imagem, né, sabendo que você tem que fazer essa correlação para ter certeza, isso é com você. Quer dizer, então, se você tentar passar, né, essa necessidade de conhecimento para outro colega, é como se você estivesse passando a responsabilidade para outro colega. Dizendo assim, olha, eu sou só um clínico. O diagnóstico não foi certo, mas também o exame de imagem estava lá mostrando meningioma. Ninguém me falou que tinha outra coisa, que não tinha correlação. Olha como isso
pega mal, né? Soa mal para a família, para o paciente. Se fosse você, um médico, você gostaria que acontecesse isso? Que o colega que pediu o exame não conseguisse interpretar correlacionando com a clínica? E por isso que eu falo que esse pilar, ele é o pilar fundamental. É talvez assim, o pilar central, assim, que se ele ruir, o prédio cai. Né? Ele é o alicerce, ele é a fundação. Porque se você não conseguir correlacionar o que você vê com a imagem, como que você espera que alguém faça isso por você? Impossível. Impossível. Por isso que eu falo que, de fato, né, esse curso é neuroimagem. Né? A gente até pode fazer um curso de clínica. Né? Porque se você não juntar uma coisa com a outra, você pode ser o maior expert em neuroimagem do mundo. Você vai ver que vão ter casos que só o expertise em neuroimagem vai ser, né, às vezes até uma estrada errada, né, um caminho que vai te afastar do diagnóstico e não o caminho que vai te levar ao diagnóstico correto. Tá? Então esse caso, de fato, ele é um caso assim, chama muita atenção, né, pelo tamanho do meningioma. Mas não tem como um meningioma que está parado há vários anos e o paciente só tem a clínica há alguns anos, quer dizer, o meningioma antecede em muita clínica e não mudou em nada, ser o responsável, especialmente aqui que você está vendo que tem algum hipometabolismo nessa rede da memória semântica, aqui do polo temporal, do lobo temporal medial e inferior, essa região dorso medial da região pré-frontal do lado esquerdo, tá? Então, esse caso mostra que, de fato, isso acontece na vida real. Esse caso não é um caso inventado, esse é um caso que eu vejo, que eu vi. E que, de fato, teve muito atraso diagnóstico. Então, essa imagem do PET mostra que, assim como na imagem da ressonância, a gente pode também ficar muito hipnotizado com aquele achado mais chamativo, que é a falta do metabolismo ali na região do meningioma, né? Então, sempre é importante mesmo ter uma sistematização para não perder os diagnósticos, os demais diagnósticos, mesmo que esses achados sejam sutis. Então, vamos lá, Gislane, assim, qual que é a visão do radiologista assim, em relação a esse pilar, né, de necessidade de correlação clínico-radiológica? Assim, como que vocês sofrem na vida real por não ter dados clínicos, né? De fato, assim, como que você pedindo um exame de uma forma melhor vai ajudar o colega radiologista? A verdade é que a maioria dos radiologistas já está acostumado a não receber informação clínica e também se apoia cinzentando muitas vezes, acaba até cinzentando ou tentando se isentar de dar uma conclusão mais assertiva, porque de fato ele não recebeu muita informação, então ele também não se sente confortável em colocar uma opinião ali naquele laudo, uma opinião, uma conclusão mais diagnóstica, né? Mas quando o mesmo radiologista, porque isso é realmente o nosso dia a dia e é o que acontece comigo, eu recebo um pedido detalhado, com informações, eu me sinto na obrigação de responder as perguntas que foram ali feitas. Então, tenho muito contato com residentes, né? Então, eu tenho residentes há 15 anos e passando com os residentes, essa semana eu estava conversando com o residente e falando, primeira coisa, qual foi a pergunta que o seu médico fez, né? Qual a pergunta aqui desse pedido para a gente responder essa pergunta? E de fato, muitas vezes não tem pergunta nenhuma, não tem nenhuma É. indicação clínica. Lembrar que, assim, demência, interrogação, é uma pergunta, mas não deve ser essa a pergunta, É. E tá? aí eu acho que muita radiologia fala, eu queria ser o Dr. House, que mandava vocês ir lá invadir a casa desse paciente, descobrir informações clínicas para poder dizer o que teve aqui, porque eu fico ali naquela tentativa de detetive de pegar uma migalha de informação que o paciente respondeu naquela microanamnese que a gente consegue fazer para poder entregar mais no relatório. Porque para os radiologistas, a gente também é frustrante
não ter nenhuma informação e não indicar. Claro que existem casos e casos, mas a maioria das pessoas querem fazer algo bem feito, a gente quer entregar mais. Mas como não tem, acaba se acostumando. E isso é muito ruim quando todo mundo fica fazendo algo mínimo mesmo. Então, ninguém quer ser medíocre, ninguém quer fazer as coisas abaixo da média. Todo mundo quer entregar mais. Com certeza, quando o exame vem com muito, o pedido vem com muitos detalhes, o radiologista se sente até assim impelido a ter que responder aquela solicitação do clínico, que você já vê que aquele clínico ele já tem uma autoridade no assunto. Quando ele escreve bastante, ou quando ele coloca ali qual sequência ele quer que seja feita, aquilo já transmite para o radiologista que aquela pessoa tem autoridade, tem domínio do assunto. Eu preciso ver o que esse doutor aqui quer para eu responder essa pergunta. Esse é o nosso dia a dia mesmo. E isso é importante, porque a gente melhora como radiologista quando a gente tem essa relação com maior demanda. Então, o seu clínico ele tem uma exigência maior ali no seu laudo, você vai ter que entregar mais mesmo. Então, olha, duas lições que aprendemos hoje. A necessidade de correlação clínico-radiológica. Cuidado com achados que podem te hipnotizar, mas que não têm relação com o problema do paciente. Tá? A lição número 2 é: peça o laudo, né? Peça o exame com informação clínica, com história, com hipótese, com uma hipótese topográfica. Sim, perfeito. Olha, eu acho assim, que tem uma síndrome amnésica anterógrada. Olha, você pode ver para mim o volume dos hipocampos? Pode comparar? Pode ver o córtex entorrinal? Tá? Então, isso é fundamental. Porque mesmo que você mesmo, né, olhe e tenha uma opinião própria, e eu, né, advogo, né, a favor dessa prática de o clínico conseguir olhar o exame, né, uma opinião do radiologista sempre é muito bem-vinda. Então a neuroimagem é uma aliada, mas o radiologista também é um grande aliado. Então vocês percebem que ter uma boa relação, ter uma boa conversa, pedir o exame de forma adequada, já melhora muito a sua vida. Tá? Então, se você gostou dessas duas dicas, não perca a oportunidade de fazer a inscrição no mini curso Dominando a Neuroimagem em Demência. É nos dias que está aparecendo aqui na tela, né? A gente vai ter 3 aulas totalmente online, gratuitas, em que a gente vai mostrar o passo a passo, né, como a gente formatou um jeito de aprender a ver neuroimagem em demência com segurança, com simplicidade e com praticidade. Né? Essa formatação, de fato, derivou de anos de casos clínicos, de discussões, dessa interação entre eu, que sou neurologista, e a Gi, que é radiologista. Né? E a gente tentou fazer o essencial para os clínicos, seja geriatra, clínico geral, psiquiatra, neurologista, qualquer outra especialidade. A gente tem oftalmologistas que fizeram o curso e, né, conseguem ver a neuroimagem, né, com um olho clínico, né, fazendo aqui o trocadilho, muito bem, tá? E assim, isso me deixa muito feliz, né, que a gente conseguiu fazer com que um colega conseguisse, né, avaliar a neuroimagem com um grande expertise. Né? Então, se você quer também isso, tenho certeza que se você chegou aqui, você quer. Né? Então, mais uma vez, né, você continua de parabéns, e mais ainda por estar aqui até agora. Mas faça a inscrição no curso, no mini curso Dominando a Neuroimagem em Demência. Tá? Então, ficam aqui, né, cada coisa que a gente vê na vida, a gente aprende alguma coisa. Então, hoje foi 2 grandes aprendizados: correlação clínico-radiológica e necessidade de uma solicitação de exame bem feita, com detalhes, com história, com hipótese, né? E, por que não, talvez uma conversa com o radiologista. Não é isso, Gi? Com certeza. Perfeito. Até mais.